Fala aí, galerinha abençoada. Vamos lá. A operação de hoje é a operação de adição. É a famosa continha de mais, né? Vocês já sabem realizar essa operação, só que a gente está fazendo uma revisãozinha nas 4 operações. A primeira adição que a gente vai fazer é 248 somado com 974. Então a gente vai começar fazendo essa operação sempre da direita para a esquerda, né? A gente começa aqui na ordem das unidades, depois a gente vai para a ordem das dezenas, depois das centenas, tá? A gente começa 8 somado com 4. 8 mais 4 dá 12. Por isso, né, como o valor foi maior do que 9 unidades, a gente, ao invés de colocar o 12 inteiro nessa parte, a gente coloca só o 2 e a gente sobe umzinho aqui em cima da próxima ordem. Então, 4 mais 7, 11, com mais 1 que subiu, 12. A gente vai fazer a mesma coisa. Coloca o 2 e sobe mais 1. Depois a gente tem 9 com mais 2. 9 com mais 2 vai dar 11. E 11 com mais 1 vai dar 12. Então a gente tem aqui o nosso resultado, 1.222. Beleza? Então espero que todo mundo tenha entendido. A gente passa a próxima. A próxima continha, a gente vai treinar um pouco a armação da adição. Então a gente tem aqui uma continha com 3 números, né? Então a gente vai somar esses 3 números e a gente vai dar uma revisada como é que a gente vai armar essa conta, porque ela não veio armada. Então a gente vai começar sempre, né, por sugestão, a gente começa sempre do maior número, né? Então o maior número aqui é o 1627. Então a gente vai começar armando ele. Então vou colocar, ó, 1627. E aí embaixo a gente vai colocar o próximo número. O próximo maior seria o 322. E a gente sempre coloca da direita para a esquerda. Então eu vou começar colocando, ó, o 2, depois o 3. Então aqui 322. E por último eu coloco lá o 68. Coloco primeiro a unidade, que é 8, e depois a dezena, que é 6. A gente coloca a barrinha, operação de adição, e aí a gente começa a fazer a continha. 7 com 2, 9. 9 com 8, 17. Então a gente coloca o 7, sobe 1. 6 mais 2, 8. Com mais 2, 10. Com mais 1, 11. Coloca 1, sobe mais 1. 6 com 1, 7. Com mais 3, 10. O 10 é maior do que 9, então bota 0 e sobe 1. 1 mais 1, 2. Qual é o nosso resultado? 2017. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nome desses elementos aqui da operação de adição, tá? Então a gente tem que os 2 números que a gente está somando, né, que a gente está fazendo essa continha, a gente vai chamar eles de parcelas, tá? Então, vou colocar só parcela, né? Então, isso aqui é uma parcela. Isso aqui é uma parcela. A operação, no caso, né, é a adição. E o resultado a gente chama de soma. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma parcela. Aqui a gente tem outra parcela. Aqui uma terceira parcela. E no final a gente tem o resultado que a gente chama de soma. Ok? Então vou passar para um próximo exemplo aqui. A gente tem um exemplo parecido com esse lá na folhinha, então presta bastante atenção. Nesse caso eu quero que a gente calcule o quê? X mais o Y. Aí vocês vão falar, poxa, mas como é que eu vou somar letras? É porque nesse caso, essas letras, elas têm um valorzinho pré-determinado aqui. Então, eu vou somar o X mais o Y. Só que o X ele vai admitir um valor, né, de 57. E o Y vai admitir um valor de 135. Então, equivale a eu dizer, né, quando eu estou dizendo o X somado com o Y, é a mesma coisa de eu dizer que eu estou fazendo o quê? Que eu estou fazendo 57, que é no lugar do X, mais o 135, que é o que eu vou colocar no lugar do Y, beleza? Então, vou armar essa continha aqui embaixo. Armando essa continha, a gente vai ter 135, né, que é o maior, a gente coloca ele primeiro. E embaixo a gente coloca o 57, sempre colocando o número da direita para a esquerda. Coloca primeiro aqui o 7, depois o 5. Barrinha, operação de adição. 5 mais 7, 12. Então, coloca o 2, sobe 1. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. E o 1 somado com nada vai dar 1. Então, nosso resultado, 192. Ok? Então, a gente passa para o próximo agora. A próxima ideia que a gente precisa ter é a ideia de sucessor e antecessor. Beleza?
Então, sucessor e antecessor. O que é o sucessor de um número? O sucessor do número é um número que vem depois desse, logo depois, imediatamente. Então, qual é o número que vem imediatamente após o 7? Bom, isso é fácil. É o número 8, tá? Quem é o sucessor do 23, então? Quem vem imediatamente após o 23? É o 24. E quem vem imediatamente após o 335? É o 336. Beleza? Então, isso é sucessor, ok? Agora tem o antecessor, ou seja, o antecessor é aquele que vem antes. Então, quem é o antecessor? É o que vem imediatamente antes. Quem vem imediatamente antes do 7? É o 6. E do 23? É o 22. E do 335? É o 334. Isso vai ajudar também a gente a resolver alguns probleminhas que tem na folhinha, tá? Então, presta bastante atenção nisso. A próxima parte agora a gente vai fazer, né, a operação de adição, né, com dinheiro. Então a gente tem aqui R$ 248,00 e 0 centavos e R$ 78,00 e 0 centavos. Nesses casos, onde a gente tem sempre 0 centavos nos dois, a gente pode ignorar completamente, tá? Essa parte aqui do vírgula 00 e a gente só faz a soma utilizando os números normalmente. Então vou só copiar, ó, 248, ok? E logo embaixo eu coloco o 78. Então quanto que é? 248 mais o 78, 8 mais 8, 16, coloco o 6, sobe 1, 7 com 4, 11, com mais 1, 12, bota 2, sobe 1, e 1 com mais 2 vai dar 3. E aí, como a gente está falando de dinheiro, a nossa resposta ela precisa estar na forma de dinheiro, né? Então a gente tem que colocar, ó, o R cifrão, né, que significa reais, e adiciona lá no final o vírgula 00. Assim a nossa resposta está completa. No caso que a gente tem aqui embaixo, a parte dos centavos já não é igual a zero. Então a gente precisa levar isso em consideração. Quando isso acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai começar da mesma forma, pega o número maior, coloca em cima. Então vou colocar, ó, R$ 1.572,78. E o número, né, o outro número que eu vou colocar embaixo, antes eu vou colocar a vírgulazinha dele, eu vou colocar sempre a vírgula embaixo de vírgula. Isso vai me ajudar. Então aqui eu vou colocar os centavos, ó. Então começa lá com 56, beleza? Depois a gente coloca o restante do número, ó. O 5, o 2 e o 3, belezinha? Aí quanto que vai dar essa continha? Uma continha, uma operação de adição. Então qual é o valor da nossa soma? Ó? 8 somado com 6 vai dar 14, certo? Então coloca o 4, sobe 1. 7 com mais 1, 8. 8 com mais 5, 13. Aí tu coloca o 3, sobe mais 1. 5 com 2, 7. Com mais 1, 8. Tá vendo essa vírgula aqui? Tu vai colocar, né, na direção. Então tem as duas vírgulas, você vai colocar ela na direção ali, tá? Das duas outras vírgulas. A vírgula do número você vai colocar na direção das outras duas. 7 com 2 vai dar 9. 5 com 3 vai dar 8. E 1 com nada continua sendo 1. Para fechar, né, para essa resposta ficar completa, a gente coloca o R cifrão para representar que são reais. Beleza? Para terminar aí a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre somar tempo, tá? Então a gente tem no tempo, normalmente, horas, minutos e segundos. Aqui a gente vai trabalhar só com horas e minutos, tá? Mas a gente poderia também trabalhar com horas, minutos e segundos. Então como é que a gente trabalharia aqui com horas e minutos? A gente vai, inicialmente, somar horas com horas e minutos com minutos. Mas a gente não pode esquecer que a cada 60 minutos a gente tem o quê? Uma hora. Então, quando a gente somar os minutos, se derem mais do que 60, a gente tem que pegar esses 60 e lançar lá para as horas, tá? Que vão ficar equivalentes a uma hora. Então, vamos começar aqui, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho 5 horas e 5 horas somadas com 7 horas. Se eu somar o 5 mais o 7, vai dar 12. Então, inicialmente, eu tenho 12 horas. Certo? Se eu pegar agora o 57 e somar com 38, lembrando que aqui são minutos, a gente vai ter 7 com 8. 7 com 8 vai dar 15. Vou colocar 5, vou subir 1. 5 com mais 3, 8. Com mais 1,
9. Então deu 95, mas lembra que eu falei que se for maior do que 60, né, maior do que 60 minutos, a gente tem que tirar 60 para ele virar mais 1 hora? Então é o que a gente vai fazer. A gente vai tirar 60 aqui, tá bom? Então quando a gente tirar 60, ó, 5 tira 0, continua sendo 5. 9 tira 6, dá 3. Então esses 60 aqui, ó, eles vão ser adicionados a essas horas. Então a gente tinha 12 horas, só que 60 minutos já completou mais 1 hora. Então no total a gente tem 13 horas. Tá, e quantos minutos sobraram? Os minutos que sobraram são esses aqui, ó. Sobraram quantos minutos? 35 minutos. Então essa é a nossa resposta. Beleza? Então, ó, dá um gás aí na lista. Quem faltou, assista essa aula e tenta resolver os exercícios. Tragam suas dúvidas para a próxima aula. Até mais.